O destaque desta quinta-feira fica para o início do Festival Interlagos, aqui na cidade de São Paulo. Então, com isso, algumas marcas realizaram coletivas de imprensa para apresentar aí alguns dados, algumas informações que a gente pode esperar aí para um futuro aqui de curto prazo. Eu gostaria de destacar dessas apresentações realizadas hoje duas informações, notícias importantes aí envolvendo as gamas da GWM Brasil e depois da Ford. Começando então aí pela marca chinesa, como era esperado, a GWM Brasil revelou então o Hora 03, como será chamado então o seu elétrico aí, inaugurando a marca Hora aqui no mercado brasileiro. O produto então traz aí uma concepção bem interessante, ele tem um porte ali que remete a um hatch compacto, ele é ligeiramente maior em termos de comprimento e largura em relação ao BYD Dolphin. Pelo menos por enquanto, a GWM Brasil não revelou os preços definitivos aí, do Hora 03 aqui no mercado brasileiro, mas ela já antecipou que ele vai atuar aqui em uma faixa de 150 a 200 mil reais. Então, é um valor também competitivo, considerando tudo que o modelo entrega. O Hora 03 ele terá duas configurações aqui no mercado brasileiro, então a sua versão ali de entrada ela será equipada com uma bateria de 48 kWh. Já na configuração GT ele chegará aqui ao mercado brasileiro com uma bateria de 63 kWh. É interessante destacar que o BYD Dolphin conta com uma bateria de 44,9 kWh e já oferece aí uma boa autonomia, né, na casa dos 300 km. Então a gente pode esperar ali por números de alcance, pelo menos nessa mesma faixa aí para o Hora 03 e um alcance ainda maior para o Hora 03 GT. Então trazendo aí uma proposta bem interessante, em especial para quem deseja um carro elétrico para uso urbano, né? De fato um ambiente onde esse tipo de veículo mostra-se ali mais interessante. Segundo a GWM Brasil, o Hora 03, independente ali da sua configuração de bateria, ele terá um conjunto mecânico único, né? Então, no caso aí, com um motor elétrico capaz de entregar 171 cavalos de potência e 25,4 kgfm de torque. São números aí, então bem mais interessantes em relação aos do BYD Dolphin, que conta então aí com 95 cavalos de potência. Então tudo isso sugere aí um nível de desempenho bem superior para o Hora 03 aqui no Brasil. No quesito tecnologia, também o compacto elétrico da GWM Brasil, ele mostra-se ali bem interessante. O Hora 03 ele será lançado oficialmente no mês que vem, com o início das vendas esperado para setembro, mas a GWM Brasil já adiantou que na configuração ali do modelo escolhido aqui para o Brasil, ele será equipado com itens como 7 airbags, o piloto automático adaptativo com aquela função chamada Stop and Go para o uso no trânsito, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e também um assistente ativo de pontos cegos com alerta ali para a abertura das portas, para evitar, né, que você realize esse movimento e possa colidir ali, por exemplo, com um ciclista que está passando ao lado do carro. Então, recurso ali também muito interessante. Já do ponto de vista da comodidade, também de itens de estilo, o Hora 03 ele será comercializado aqui com itens como o teto solar panorâmico, a abertura do porta-malas, né, por aproximação e também com mecanismo elétrico, a central multimídia equipado com o Apple CarPlay e o Android Auto, e os assentos, além de massagem, ventilação e aquecimento, eles vão oferecer uma função chamada Easy Entry, então que o mecanismo elétrico é capaz de deslocar automaticamente o banco um pouco para trás para favorecer o acesso ali do motorista. Além desse recurso, o Hora 03 será equipado também com sistema de câmeras 360 graus e um avanço muito interessante chamado pela GWM Brasil de Full Parking Assist, ou seja, é um assistente de estacionamento, porém, além da tecnologia controlar ali também o movimento do volante, ela é responsável por acionar o acelerador e o freio também do veículo, né? Então, de fato, basta apenas ali o motorista selecionar a vaga, né, que ele deseja estacionar e toda a tecnologia ali do carro realiza a operação. Então uma conveniência ali bem
interessante. Então, como a gente confere, né, o Hora 03 vai oferecer ali um conteúdo de tecnologia bem superior dentro dessa faixa ali de carros elétricos, então entre 150 e 200 mil reais, incrementando ainda mais o movimento ali de difusão dos carros elétricos aqui no Brasil, com produtos mais acessíveis e também um conjunto ali muito interessante. Antes de terminar, né, seguir aqui para o próximo tema, eu só gostaria de fazer uma observação muito importante que a GWM Brasil realizou também na sua coletiva de imprensa desta quinta-feira. A empresa anunciou, então, que o Haval H6 ele não sofrerá nenhum facelift, nenhuma reforma visual aqui para o mercado brasileiro, pelo menos nos próximos 3 anos. Então, de fato, lá na China, né, a marca já apresentou ali um facelift para o modelo, porém eu já havia noticiado aqui, né, em contato ali com a marca, que de fato não está prevista essa atualização visual para a gama Haval H6 aqui também para o mercado brasileiro. Então o consumidor interessado aí no SUV de médio porte da marca chinesa pode adquirir aí um modelo sem medo de uma reforma visual aí muito em breve. Então, pelo menos, né, como a marca garantiu nesta quinta-feira, ao longo aí dos próximos 3 anos, a linha Haval H6 segue do mesmo jeito, com o mesmo visual aqui no Brasil. Partindo agora para a marca Ford, então a empresa norte-americana aproveitou a realização aqui do Festival Interlagos para revelar que o novo Territory será lançado aqui no mercado brasileiro ainda neste semestre, confirmando então mais um lançamento aqui para 2023. Bom, o novo Territory nada mais é do que o Equator Sport, já comercializado lá na China, que então substitui o Territory, oferecendo um conjunto bem mais interessante. Aliás, a Ford ainda faz muito mistério, né, sobre a configuração escolhida para o novo Territory aqui no Brasil, porém o SUV renovado já foi lançado recentemente na Argentina, então a gente consegue extrair aí do país vizinho algumas informações para o SUV médio que será comercializado por aqui. Então eu separei aqui algumas telas, a gente pode começar falando, por exemplo, das evoluções aqui técnicas do modelo. Em termos de dimensões, o Territory ele não é tão diferente assim do modelo atual, aliás, ele é até menor no comprimento, né, registrando aqui 4,63 m contra 4,68 m do Territory atual. Porém, como a gente confere nas imagens, o novo Territory oferece aí um visual muito mais arrojado, mais sofisticado em relação ao Territory hoje à venda aqui no Brasil. Continuando aqui nas dimensões, nós temos um empate na largura, né, com 1,93 m entre os dois modelos. A altura do novo Territory um pouco maior, né, alcançando aí 1,70 m, e o entre-eixos também ficou um pouquinho maior, registrando agora 2,72 m contra 2,71 m do antecessor. Uma mudança importante quando a gente fala aqui no novo Territory vai para a questão mecânica. Então o SUV aí atualizado, ele, pelo menos na Argentina, né, ele foi lançado com o motor 1.8 EcoBoost em substituição a 1.5 EcoBoost hoje oferecido aqui no Territory. Os dois motores, além do turbo, contam com injeção direta, porém, enquanto o Territory atual, né, ele conta aí com uma transmissão automática CVT, o Territory atualizado, né, com o motor 1.8 EcoBoost, ele traz aí um câmbio de dupla embreagem com 7 marchas. Em termos de potência, a gente tem um salto então de 150 cavalos para 185 cavalos no novo Territory 1.8 Turbo, e o torque também tem um incremento aí considerável, né, de 10 kg, indo de 22,9 kgfm para 32,6 kgfm. Então um salto aí bem interessante, que deve melhorar consideravelmente o desempenho do Territory. Partindo aqui para a questão do custo-benefício, o novo Territory também traz um conjunto ali bem interessante. Se a gente olhar ali para o mercado argentino, né, o novo Territory, então na sua configuração topo de linha Titanium, ele traz um pacote ali de equipamentos muito completo, né, com destaque aqui para, por exemplo, tanto a central multimídia e o painel com telas aí de 12 polegadas cada um, e um conjunto aqui de assistência à condução que integra o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa, o farol alto automático, o piloto automático adaptativo com a função Stop and Go para o uso no trânsito urbano, sistema de câmeras 360 graus,
o monitoramento de pontos cegos, entre outros recursos. O que a Ford já antecipou é que o Territory vai oferecer aqui no Brasil rodas de liga leve aro 19, o que torna então mais plausível que o SUV chegará aqui de fato no catálogo Titanium. E além então aí das rodas aro 19, nós temos também no modelo itens como os faróis Full LED, o teto solar panorâmico, o ar-condicionado automático digital com 2 zonas, a iluminação ambiente e os bancos dianteiros com ajustes elétricos. Em termos de custo-benefício, considerando que o Territory atual é comercializado por R$ 219.390, é provável que a nova geração então, aí do modelo siga nessa mesma faixa de preço, né? De fato, eu acho que a Ford não pode encarecer muito o novo Territory, uma vez que hoje nós temos aí nessa segmentação de SUVs médios acima de R$ 220 mil, outros modelos até mais competitivos, já com propulsão eletrificada. Então, de fato, se ele encarecer muito, ele perde aí o seu apelo comercial. E por falar na eletrificação, pelo menos na China, é cogitado ali para o Equator Sport receber então uma configuração híbrida plug-in que poderia então talvez entrar nos planos da Ford aqui para o mercado brasileiro, mas falando aí de um horizonte de longo prazo. Então é isso, amigos, esse é um resumo então dessas novidades reveladas hoje ali no Festival Interlagos, que eu acho importante aqui compartilhar com vocês. Então, peço que você deixe o seu comentário sobre essas duas estreias, essas duas confirmações aqui para o mercado brasileiro, e a gente vai conversando ali pelo campo de comentários. Então, um grande abraço e até o próximo conteúdo.